Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que muitos eles não aceitam a teoria do criacionismo? Diante de toda a sua experiência, assim, o que você acha que mais impede as pessoas de acreditar na teoria do criacionismo? Olha, Douglas X, seu xará, escreveu um livro, chama Undeniable. Muito legal, a gente está querendo traduzir pela Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a gente tem uma editora, né, a Coval Press. E nesse livro ele diz assim, olha, toda criança crê em Deus. Pesquisas que foram feitas ao redor do mundo, com crianças de todas as tribos, povos e nações. Índios, africanos, chineses, japoneses, americanos, todas as crianças, quando você faz uma pesquisa com as crianças, até 7, 8, 9 anos, todas respondem, creio em Deus. Elas não especificamente falam Deus, mas creio que tudo foi criado por um ser de extrema inteligência. Porque é óbvio demais. Deus é óbvio demais, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade se veem claramente. Romanos 1:20. Tá tudo aí. Os atributos invisíveis se veem. É interessante, né? E aí, por que as crianças creem todas em Deus? Porque é evidente demais. A criança passa a observar o mundo ao seu redor. Todos nós somos cientistas. Alguns amadores, outros profissionais, mas cientistas todos somos, investigamos o mundo ao nosso redor. E as crianças começam a investigar. Eu brinco, ela põe o dedo na tomada, leva um choque, passa a crer no elétron. Isabela que diga. Você viu o elétron? A criança pergunta pra criança, não. Você crê no elétron? Creio. Por quê? Porque eu pus o dedo ali, tomada, eu tomei um choque. Eu senti os seus efeitos. Eu não preciso ver, eu sentindo... E a gente está eletrocutado de evidências de que é um grande Deus. Sim. E todas as crianças creem em Deus. A gente passa a não crer em Deus, o livro discute isso, lá para os 15, 16, 17 anos. Porque a gente fica achando, olha, Deus, eu acho que ele não é do jeitinho que eu gostaria que ele fosse. Deus é injusto. Deus não é bom. Olha, há tanto mal no mundo, não é? O problema do mal do mundo, que é um problema teológico, né? A gente discute isso. Olha, mas não é porque tem um problema que eu vou negar, né? A existência desse Deus, porque eu acho que ele não deveria ter criado aquele problema, né? Deus talvez seja mais... não seja tão bom assim como eu gostaria que ele fosse. Ele não... talvez ele deveria deixar que eu fizesse algumas coisas que eu quero fazer, mas ele me proíbe, né, de fazê-las, me proíbe. Ele diz para não fazer e que eu darei contas desses meus atos para ele, mas eu quero fazer. Então, o que acontece? O Douglas X diz, como você passa a não gostar mais de Deus, ou achar que ele vai te atrapalhar em algumas coisas, você passa a negar a Deus. É um exercício intelectual de negar uma realidade que você sabe que existe. Então, você tem que negar essa realidade todos os dias. Você nega tanto que você até se convence que você não crê mais em Deus. Mas no fundo você crê. Eu brinco nas minhas palestras, eu falo, se alguém tem aí algum ateu, eu queria dizer para você que, desculpa aí, mas eu não creio em você, porque ateu não existe. Boa. Ateu não existe, a gente sabe que não existe. Se você pega o seu ateu predileto, espreme na parede, ele espirra para Deus, né? Ele começa, não, então tá bom. Então, mas me explica aí, por que tem mal no mundo? Explica por que ele restringe isso, ele privilegia manda outros pro inferno, né? É só a falta de um bom argumento. Você vê que ele, na realidade, ele não concorda com Deus do jeito que ele é. E a gente não pode fazer isso, né? Nós somos criaturas de Deus. A gente pode até não concordar. E avaliando pelo ponto de vista psicológico, né? Na formação do ser, parte intelectual, nessa idade aí de 14, 15 anos, é a parte da puberdade. Sim. E é uma parte onde começa a se construir uma independência, né? Inclusive dos pais, né? E esse mesmo problema cometeu a ciência. O positivismo, o iluminismo, era o quê? Negar a Deus. E esse positivismo e iluminismo entrou na ciência. Aí chega Darwin e diz assim, olha, eu tenho 2 propostas. Ele não tinha dado nenhum. Ele tem 0 de ciência no livro dele. Ele tem 2 propostas. Propostas são hipóteses. Ele tinha 2 hipóteses. Que nunca chegaram sequer ao nível de teoria. O pessoal fala assim, a teoria da evolução é só teoria. É pior que teoria. É uma hipótese que nunca foi confirmada. Ela nasceu como hipótese, está morrendo como hipótese.
Aí, mas o iluminismo e o positivismo adoraram aquela hipótese. Isso vai para dentro das escolas, né? Vamos elevar o nível para a teoria. Vamos elevar o nível para a lei. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo alguns anos atrás na Folha. Hélio, como é que você escreve esse artigo? Ele diz assim, olha, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? A gravidade, você vai lá, né? Eu pus no meu Face outro dia, né? Você joga uma pedra pra cima, né? Cai pra baixo. Tá. A gravidade parece que é verdade, né? Cientista bom tem que duvidar até da gravidade, tá? Porque de repente tem uma forma de levitar, a gente não tá vendo. Olha aí, tem, hein? Mas tudo bem, parece que gravidade é realmente uma lei incontestável. Agora, eu nunca joguei um macaco, um chimpanzé pra cima, né, Hélio? E caiu humanos. Entendeu a analogia? Muito bom. Tem alguma evidência? O registro fóssil confirma a evolução? Absolutamente não. É a maior pedra no sapato de Darwin. A genética confirma? Não me confirma. Eu costumo dizer, eu falo, nossa, por que a evolução é tão injusta? Porque alguns macacos, coitadinhos, não conseguiram evoluir, só a gente evoluiu, a gente é melhor que os outros que não evoluíram, que estão lá na Amazônia. Eu tenho uma palestra, né, falando, o chimpa não é teu mano, descansa em paz, irmão, chimpa não é teu mano. Aí eu falo, vou listando lá os argumentos, argumento atrás de argumento, atrás de argumento. A gente é 80% diferente em proteínas, 33% diferente em genomas. É por causa só da semelhança, né? Semelhança, outro dia eu parei do lado de um chimpanzé, num zoológico, nem pela ciência da parecência, eu digo, né? A gente é parecido com eles, né? Não dá. Eu parei do lado de um chimpanzé e tinha um vidro. Não é a história do... Como que chama? O polegar, né? Sim, é tudo diferente. Eu parei do lado, assim, do chimpanzé. Ele é todo peludo. Ele transpira pelo pelo. Eu transpiro pela pele. Tá. Eu tenho uns pelinhos em alguma região, mas a gente é uma pele desnuda. A gente tem glândulas sudoríparas que eles não têm. O branquinho do óleo ele não tinha. A gente fala várias línguas, a gente tem uma fala e um raciocínio que excede em ordens de grandeza. Turma poliglota. Ele é feito para andar em galhos, pular galho de árvore, não é feito para andar ereto, é para ficar debaixo de árvore, porque se ele vai para o sol, ele tem estresse térmico. Olha. A gente não, a gente transpira, a gente fica lá, Rio 40 graus, paraíso sol pra gente tropical. É bom, eu quero uma praia. Eles não podem. Aí eu cheguei, olhei para ele assim e falei, mano, nada a ver. Nem na parecência, não somos irmãos. Nem na parecência, hein? A gente é muito mais parecido com porco. Aí só o palmeirense que gosta, né? O palmeirense gosta dessa parecência com porco, né? Eu, ponte pretano, deveria gostar da parecência com os macacos, né? A macaquinha querida, né? Aí outro dia surgiu uma teoria que a gente não é parente de chimpanzés. Nós somos resultados do cruzamento de um chimpanzé com uma porca. Pode? A gente é muito mais parecido com um porco. Aí eles saíram com essa. Aí eu digo assim, pelo seu passado brilhante, congratulações, né? Que ancestrais magníficos, né? Chimpanzé com porco. Nada contra o chimpanzé, nada contra os porcos. Nada, absolutamente nada. Eles foram feitos por Deus. Mas Salmos deixa claro, né? Acho que é em Isaías. De honra e majestade nos coroaste. O que é o homem para que te importes com ele, não é? Mas a Bíblia diz, mas de honra e majestade, um pouco abaixo dos anjos, ele nos fez, um pouco abaixo. Aí tem uma treta teológica que diz que até acima, porque julgaremos os anjos, não é? Fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. A Bíblia diz isso muito claramente e a ciência confirma. Mas é verdade isso? Que eles defendem isso mesmo? Sim, tem uma teoria do porco? Não, tem um geneticista aí que lançou isso aí, escreveu um trabalho, científico. Esquizofrenia? Deve ser. Assim, para negar... Como a ciência fechou esse pacto no positivismo e no iluminismo? Não há Deus... Porque eu não gosto de Deus. Todo jeito. Eu não gosto de Deus. Eu não quero que Deus ponha um pezinho aqui na porta. Eles vão procurar de toda forma. O Clube X foi estabelecido. Na Coval Press tem um livro, A Fé dos Ateus. O João, ele mostra isso claramente. Foi criado um clube, o Clube X, para defender a evolução, para propagar a evolução. Porque tem se perdido. Porque ele não tinha lastro em evidências. Então, quando você não tem lastro em evidências para uma tese, você tem que fazer propaganda dessa tese.
para que as pessoas acabem acreditando que ela é mais lei do que a lei da gravidade mesmo. Olha, foi tão forte e tão eficiente essa lei que chegou nas nossas igrejas. Fato. Olha, Tá a nas escolas. teologia brasileira, se você faz teologia no Brasil, você vai ver que os principais seminários brasileiros são todos evolucionistas teístas.